Olá, galerinha, tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui mais uma vez juntos para falar sobre ela, a magnífica, espetacular ciência da matemática, ok? E hoje eu vou ter o prazer de trabalhar com vocês as sequências numéricas. Sequência numérica, professor? Não, nada, não é um bicho de 7 cabeças. Vamos arrebentar ao final dessa aula, você vai se tornar um Hokage nesse movimento, beleza? Tranquilo, sem medo, vamos juntos, devagarinho, para poder trabalhar tranquilo esse conteúdo que não tem segredo, tranquilo? Então nós vamos falar especificamente de duas sequências numéricas que são muito importantes, tá ok? Que é a progressão aritmética e a progressão geométrica. Nesse videozinho, nós vamos falar sobre a progressão aritmética. E numa outra aulinha nós vamos comentar sobre progressão geométrica, tranquilo? Separadinho, tranquilinho, para você entender bem como funcionam as duas coisinhas, beleza? Mas para falar de PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, eu preciso que você entenda o conceito do que é uma sequência numérica, tranquilo? Sequência numérica nada mais é do que uma função. Função, professor? Sim, função. Uma funçãozinha onde você vai associar valores naturais, inteiros não negativos, 0, 1, 2, 3, blá, 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 ok? A valores reais, através de uma expressãozinha ou uma leizinha de formação. Tudo bem? Nada de segredo. Então nós vamos pegar valores naturais e associar valores reais. Tudo bem? As sequências numéricas, elas vão se dividir em dois grupinhos, muito importantes pra gente, tá ok? Em especial, o segundo grupinho. Aquele, ali, ó. Vamos ver aqui. Então, o que acontece? O primeiro grupo nós vamos chamar de sequências numéricas diretas. Elas não têm segredo, são facinhas de lidar. Por quê? Simplesmente eu preciso conhecer o valor natural que eu quero analisar e substituir na minha funçãozinha. Tudo bem? Nós vamos chamar a nossa função natural, né, de números naturais, levada a números reais, de AN. Esse ANzinho, de índice N, ele substitui aquela famosa F que nós brincamos lá nas funçõezinhas. Beleza? Tranquilo? Então, quando eu falo de sequência numérica direta, basta substituir o valor do N por um valor natural dentro da minha expressãozinha. Por exemplo, aqui a minha funçãozinha, que vai gerar a minha sequência numérica, dos números naturais, ela tem essa regrinha ou lei de formação. O meu AN, índice N, posição, tranquilo, é dado por 2 vezes N mais 1. Como fazer isso aí, Claudinho? Fácil. Vamos pensar o seguinte, eu vou pegar o meu N diferente de 0. Tudo bem? Tranquilo? Então, se eu quero fazer o N diferente de 0 e o N pertencente aos naturais, basta substituir. Aqui em cima, bonitinho, olha o que vai acontecer. Eu quero fazer o meu A1. Se eu quero A1, quer dizer que o meu N vale 1. Substituindo a equaçãozinha, 2 vezes 1 mais 1, essa é difícil, né? Calculadora científica, 2 vezes 1 deu 2, mais 1 me deram 3. Então, o meu primeiro termo dessa série direta é 3. Tudo bem? Mais um, Claudinho, mais um, mais um. Se eu quero fazer o A2, então o N agora vale 2. Substitui. 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2 na calculadora científica deram 4. Mais 1 me deu 5. Então, meu primeiro termo vale 1, o segundo termo vale 2, e assim nós continuamos substituindo quantos nós precisarmos. Ok? Então vamos lá, galerinha. Como eu disse para vocês, então as sequências numéricas diretas, substituindo o valor de N natural dentro da funçãozinha, eu consigo achar os meus termos. Fechou? Agora, o grupo mais importante dentro das sequências numéricas são aquelas que nós chamamos por recorrência. Recorrência, Claudinho? Sim, cara. Recorrência. Recorrência quer dizer o quê? Que o cara da frente vai precisar do cara de trás, tá? O termo da frente vai precisar do termo ou dos termos anteriores. Beleza? Tranquilo? Como assim, Claudinho? Como é que funciona? Tem uma série clássica, uma sequência numérica clássica, que nós gostamos muito de apresentá-la como exemplo de recorrência. Quer mais? Vou tampar, vou tampar, vou tampar. Não olhe, não olhe. Olha só. Olha que bonitinha essa sequência. 1, 2, 3, 5, 8, 13 e vai embora. Você já anotou, né? Você já viu o que aconteceu? O que está acontecendo nessa sequência? Eu te contei quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo. Você notou o quê? O primeiro termo e o segundo termo valem 1. Agora, quando eu calculei o terceiro termo, olha que bonitinho. O terceiro termo vale 2. O que é 2, Claudinho? 2, cara, nada mais é
do que 1 mais 1, beleza? Quando eu fiz o A4, o quarto termo, isso foi 3. Quem é 3? É o cara que é o A2, mas o cara que é o A1. Então, nessa sequência, cada terminho a partir do terceiro é igual à soma dos dois anteriores. Essa sequência é famosa por quê? Porque ela é uma sequência que recebe o nome de um italianinho chamado Fibonacci. Fibonacci vai nos presentear com esse exemplo de sequências numéricas por recorrência, ok? E como é que fica a formulazinha, Claudinho? Facinho, simplesinho, tranquilinho. Olha só, o primeiro termo você conhece, é 1. O segundo termo você conhece, também é 1. E o termo da frente, que eu vou chamar de AN. AN vai ser o termo de trás mais o termo antes deste. Ou seja, o termo que eu quero é a soma dos termos anteriores a esse cara. Os dois últimos antes de chegar nesse monstrinho, tá ok? Então a nossa sequência vale para todo N maior ou igual que 3. Fechou? Beleza, galera? Tamo junto. Então, galerinha, agora que você entendeu o que é sequência numérica, né? Os dois grupos importantes que nós temos, aquelas sequências numéricas diretas, só substitui o N, né? Valor natural, e as por recorrência, onde o termo da frente precisa do termo de trás, ou dos termos de trás, igual a sequência de Fibonacci, lembra? Eu posso te apresentar aquelas que nós comentamos no comecinho do vídeo lá, né, com você, tá ok? Que é a famosa progressão aritmética e a progressão geométrica. Nesse momento eu vou te apresentar a progressão aritmética. Mais na frente, não perca os próximos capítulos, eu vou te apresentar a progressão geométrica. Tranquilo? Então vem comigo, vamos entender. O que é, Claudinho, progressão aritmética? Cara, progressão aritmética nada mais é do que uma sequência numérica por recorrência. Ó, então mando tudo, Claudinho, sei tudo de recorrência. Pronto, cara, não tem segredo. Então, uma sequência numérica por recorrência é aquela onde o cara da frente precisa do cara de trás. Não é assim? Então, na PA isso acontece. Então, na progressão aritmética, eu vou ter o termo da frente igualzinho que nem ao termo de trás adicionado, somado ao mesmo númerozinho, que nós vamos chamar esse númerozinho de constante, tudo bem? Então, na definição de progressão aritmética, você vai guardar assim para mim. Todo termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma constante. Essa constante, nós vamos chamar ela de razão. A razão na PA, para ficar fácil de guardar, você vai simbolizar com a letra R. Fechou? Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver se eu entendi, Claudinho. Me mostra um exemplo. Vem comigo. Olha só. Aqui eu tenho 3 exemplos de progressão aritmética. Será que é mesmo? Vamos notar? Se eu pegar aqui essa sequência numérica, ó, e analisar, esse aqui é o meu primeiro termo, não é assim que a gente aprendeu lá atrás? Aqui é o segundo termo, terceiro termo, quarto, quinto, sexto, sétimo termo. Beleza? Então, o que você vai notar aqui para mim? Olha só. Quando eu olho o A2 do segundo termo, se eu prestar atenção, ele é igual ao anterior somado a uma constante. Que constante? 3 para 5 variaram 2. Opa, só isso, Claudinho? É, cara, olha aqui, ó. Se eu olhar o A3, ele é igual ao de trás, mais 2, 5. Mais 2 me deu 7. Não tem segredo, tranquilo. Se eu olhar o A4 vai ser o A7 mais 2. E assim eu vou. Então, nesse caso aqui, todo termo a partir do segundo é igual ao anterior, ao de trás, né? Mais 2. Aí lembra daquela razãozinha que eu te falei? Aquela constante, que é a variação que vai nos contar o que é uma progressão aritmética? Nesse caso aqui, a minha razão vale 2. Ou seja, se eu quero o A4, é o A3 mais 2. Se eu quero o A5, o A4 mais 2. Se eu quero o A6, o A5 mais 2. E assim nós vamos brincando com todos os termos, beleza? Antes de te comentar mais algumas coisinhas interessantes dentro dessa progressão, eu gostaria que você analisasse comigo aqui de baixo, ó. Vamos ver? Será que essa sequência também é uma progressão aritmética? É, Claudinho. Será que é? Vamos ver. Qual que é a variação? Vamos lá, vamos de novo? Vou chamar esse de A1, A2, A3 até o A4. Tá de bom tamanho, tudo bem? Vamos ver como é que funciona. Se eu analisar o segundo termo para o primeiro, olha o que aconteceu. 10, vou somar com quanto? Para dar 7. Menos 3. Então, esse da frente é igual ao de trás, somado menos 3. Se eu olhar o A4, ele também vai ser o de trás, somado
menos 3. Perdão, o A3. Ó. O A3, o 4 é igual a 2, né? Que é o 7, somado menos 3. O A4 agora sim, somado menos 3. É o 4 menos 3 que me deu 1. E assim vai sucessivamente. Tudo bem? Nesse casinho, a nossa razão, ela vale menos 3. Tudo bem? Todo termo a partir do segundo é igual ao de trás, somado menos 3. Ok? E a de baixo, Claudinho? E essa de baixo é progressão aritmética? Cara, é progressão aritmética. Só que ela não tem uma variação. Se ela não tem uma variação, então a nossa razão, nesse caso, vale 0. 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. E assim vai até o termo que eu quiser. Tudo bem? O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Você notou que o 2, ele é um cara positivo, ok? Se ele é um cara positivo, então a minha razão aqui ela é maior que 0. Então, galerinha, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. O 2 é maior do que 0, era um número positivo. Então, se a razão é maior do que 0, o que aconteceu com os nossos termos? Estão aumentando de valor. O A2 foi maior do que o A1. O A3 foi maior do que o A2. E assim até onde eu estiver analisando a minha progressão aritmética. Então você vai guardar o seguinte para mim. Se a nossa razão for positiva, a minha PA ela é uma PA crescente. Ou seja, os meus termos aumentam termo a termo a partir do segundo. O segundo é maior do que o primeiro, o terceiro maior do que o segundo, e assim nós vamos até onde queremos analisar, ok? Agora na de baixo, lembra dela? A nossa razão aqui foi menos 3. A razão menos 3, ela é um valor negativo. Um valor negativo é menor do que 0. O que está acontecendo com os nossos termos? Eles estão aumentando ou diminuindo? Estão diminuindo. Então, quando a razão for negativa, você vai guardar assim para o Claudinho, cara. Ó, a nossa PA, ela é uma PA decrescente. Ou seja, os termos à frente do primeiro vão sempre diminuindo o seu valor, ok? E na de baixo, Claudinha, ela cresce? Não. Ela decresce? Não. Ela continua sendo a mesma coisa. Se ela continua sendo a mesma coisa, então eu digo que ela é constante. E pronto, fechamos a nossa análise da razão. Então, para a gente guardar se o APA é crescente ou decrescente, basta que você conheça a razão, ok? Se a razão for positiva, crescente. Negativa, decrescente. Igual a 0, constante. Beleza? Tranquilo? Outra coisa interessante. Olha só. Se você pegar 3 termos seguidos de uma progressão aritmética, vou pegar esses 3 aqui, ó, que bonitinho. Tá vendo aqui? Então, o que que nós pegamos? Pegamos o A2, ok? Pegamos o A3 e pegamos o A4. Claudinho, para que você pegou esses 3 termos? Eu quero só que você preste atenção que são 3 termos consecutivos. A2, A3 e A4. O que eu quero que você olhe é o seguinte, ó. Tá vendo o termo que está no meio desses 3 que nós escolhemos consecutivos? Nós vamos chamar esse cara de central, fechado? Então ele é o termo central dessa sequência de 3 termos consecutivos. Gatinhos, olha o que acontece aqui, ó. O termo central de uma progressão aritmética, quando você conhece 3 consecutivos, ele é sempre média aritmética dos outros 2. Como assim, Claudinho? Média aritmética dos outros 2? O termo do meio, ele é sempre a soma do primeiro mais o da frente, dividido por 2. Que isso, Claudinho? Sério? Sério, olha pra mim. O que acontece aqui, ó. O nosso termo central foi 7. O anterior a ele é 5. O da frente dele é 9. Soma pra mim. 5 mais 9 na calculadora científica dá 14. Se eu pegar 14 e dividir por 2, deu 7. Então, em quaisquer 3 termos consecutivos, o termo do meio é sempre a média aritmética dos outros 2. O central é o primeiro mais o último, dividido por 2. Fechado? Tranquilo? Outra coisa importante para você guardar para mim. Também aqui em cima, olha comigo, ó. Se eu pegar 2 termos consecutivos e fizer a subtração, vamos ver? Peguei o A2, que é o termo da frente, e tirei o de trás, que é o A1. Quem é o A2? É 5. Quem é o A1? É 3. Se eu fizer 5 menos 3, deu 2. Opa! Então, mais uma novidade. Se eu pegar 2 termos consecutivos e subtrair o da frente pelo de trás, a resposta é sempre a razão. Tudo bem? Tranquilo? Agora, muito importante para a gente também aqui, é analisar a sequência numérica num todo.
tá ok? Em qualquer posição, você pode escrever a sua PA em função das demais. De que jeito, Claudinho? Olha aqui, eu tenho quantos termos nessa sequência? Vamos contar para mim? Essa de baixo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Tudo bem? 7 termos. Vou pegar o termo central geral. Se eu tenho 7 termos, o central geral é o quarto termo. Por que eu sei que é o quarto termo? Porque antes dele tem 3, depois dele tem 3 termos, tá ok? Então vou pegar o quarto termo, me ajuda? Vou pegar esse cara aqui, ó. Olha que bonitinho. Tudo bem? Vamos dar nome para ele? Eu vou chamar ele de Tias. Tudo bem? Tranquilo? Chamei ele de Tias. Se eu analisar os termos antes dele, vai decrescendo a razão. Se eu olhar os termos à frente dele, vai aumentando a razão. Como assim, Claudinho? Olha que bonitinho. Quem que é o A3? Vai ser o meu X menos a razão. Por que eu sei que é? 1 menos 3, 4. Se eu pegar o termo antes desse quatrinho, vai ficar X menos. Quantas vezes eu andei? Não foi 2? 1, 2. Então eu tirei a razão 2 vezes. Então, menos 2 vezes menos 3 vai dar quanto, galerinha? Menos 2 vezes menos 3 dão 6. 6 somado com 1 deu 7. Uau! Então, todo termo a partir do xzinho para trás, basta eu tirar a razão. Até chegar onde você quer. Nesse caso, eu vou chegar no primeiro termo. Aqui, desse carinha até esse carinha, eu andei 3 posições. Então, esse monstrinho aqui vai ser o x menos 3 vezes a razão. E pra frente, Claudinho, pra frente. Pra frente você soma. Olha que bonitinho. X mais a razão. Aqui não é o segundo termo pra frente. X mais 2 vezes a razão. Aqui não é o terceiro termo pra frente. X mais 3 vezes a razão. Beleza? Fechado? Tranquilo? Sem problemas? Outra coisa interessante. Como isso aqui acontece com toda a PA, você pode escrever qualquer termo em função daquilo que você quer. Por exemplo, eu posso escrever um termo qualquer em função da razão, tá ok? E do primeiro termo. É o que nós chamamos de termo geral da PA. Como é que funciona o termo geral? Facinho. Olha que bonitinho, ó. Um termo qualquer é igual ao primeiro termo mais a posição menos 1 vezes a razão. Como assim, Claudinho? Olha comigo aqui, tá que é facinho. Quero fazer nessa sequência numérica aqui de cima, fica mais fácil para você ver. Quero fazer o A3. Quem que é o A3 usando aquela ideia que eu te mostrei lá embaixo? O A3, ele é o primeiro termo, mais quantas posições eu pulei daqui para cá? Não foram 2? Então ele é o primeiro termo, mais 2 vezes a razão. Se eu quero fazer o A5 vai ser quem? O primeiro termo, mais quantas posições eu pulei? 1, 2, 3, 4. Então ele vai ser o primeiro termo, mais 4 vezes a razão. Difícil? O que era o termo geral? AN, um termo qualquer, igual ao primeiro termo, mais a posição, n menos 1, vezes a razão. Então eu posso te apresentar o que nós chamamos de soma dos termos de uma progressão aritmética, ok? Deixa eu te mostrar um detalhinho. Eu selecionei uma PA bem simplesinha aqui, para a gente ver alguns detalhinhos que acontecem nela. Na última sessão que nós colocamos naquele cantinho, lembra ali atrás? Eu te falei que um termo central, tá? A partir de 3 consecutivos, é sempre a média aritmética dos outros dois. Por exemplo, aqui eu tenho 11. Se eu pegar o anterior dele é 8. 8, somei com o da frente que é 14. Na calculadora científica, 8 mais 14 dão 22. 22 por 2 deu 11, eu consegui o termo central. Agora o que eu quero que você note comigo é o seguinte, velho. Olha que interessante. Esse cara aqui é o meu primeiro termo, é o meu A1, tá? Esse cara aqui é o meu A2, não foi assim que a gente viu? Esse é o meu A3, A4, A5, A6. O A1 e o A6, eles são importantes, tá? Por que eles são importantes? Um começa, o outro termina, tá ok? A minha série de números, a minha PA. Então eu vou chamar o meu A1 e o meu A6 de extremos, belezinha? O que eu quero que você note é o seguinte, se eu analisar a soma desses extremos, vamos somar? Olha que bonitinho, vou pegar esse A1 com esse A6 e somar os seus valores. Vamos lá? Se eu pegar então 5 mais 20, isso me dá 25. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora? Olha comigo que bonitinho, olha só. Se eu pegar o termo à frente do A1 e o anterior ao A6, vamos somar os dois?
Peguei 8 mais 17. Opa! Também deu 25. Tudo bem? Agora, se eu pegar o anterior aqui, ó, ao 14 e o próprio 14, que seria o A3 e o A4, tá? O que vem à frente do A2 e o que vem antes do A4, olha o que acontece com a soma dos dois, cara. 11 mais 14 também dão 25. Cara, isso não é macumba, tá? Na progressão aritmética, isso é sempre verdade. Se eu pegar dois termos equidistantes, Claudinho, o que é equidistante? Equi é igual, distante, distância, tá? Equidistantes, distâncias iguais. Se eu pegar dois termos equidistantes dos extremos, a soma deles é sempre igual à soma dos extremos. Fechado? Tranquilo? Por que eu estou te mostrando isso? Quantos termos eu tenho nessa brincadeira? Não são 6 termos? Se eu tenho 6 termos, eu consigo fazer parzinhos, tá ok? Que parzinhos? Eu consigo fazer 3 parzinhos. Se você prestar atenção, a soma total dessa PA vai dar quanto? Ou seja, se eu somasse todos os termos, 5 mais 8, 13. 13 mais 11, 24. 24 mais 14, vão me dar 38. 38 mais 17, 55. 55 mais 20, me dão 75. Somando todos os termos. Não preciso sofrer desse jeito. Se eu entendi que sempre que eu pegar os termos equidistantes dos extremos, formam parzinhos, onde a soma é exatamente igual à soma dos extremos, você pode simplesmente somar os extremos e multiplicar pela quantidade de parzinhos. Como assim, Claudinho? Quem que são os extremos? O primeiro mais o sexto. Você viu que isso é igual ao A2 mais o A5, que também é igual ao A3 mais o A4. Quantos parzinhos eu consegui? 1, 2, 3. Cada parzinho desse deu quanta soma? 25. 25 vezes 3, 75. Ah, isso é muito difícil, Claudinho. Não é não, cara. Olha só para você analisar. Se eu quiser somar 6 termos, então basta que eu saiba que isso vai dar o primeiro mais o último termo. Vamos brincar um pouquinho? Quantos termos deu aqui pra gente? Não foi 6? Como eu quero parzinho, vou dividir por 2. Por que, Claudinho? A ideia aqui, irmão, é que nós consigamos montar os nossos pares, tá ok? Então, a quantidade, que é 6, dividido por 2, me deu os 3 pares que apareceram ali. Vamos generalizar esse negócio? Se eu pegasse aqui, ó, uma progressão aritmética qualquer, com N termos. Te mostrei lá em cima que basta fazer os parzinhos. Sempre a soma de 2 termos equidistantes vai dar a soma dos extremos. Então, cara, me ajuda. Olha que bonitinho. O primeiro termo, A1. O último termo, AN. Quantos termos tem, Claudinho? N termos, cara. Então, como que vai ficar essa soma? Olha que bonitinho. Soma de N termos, lembra do 6? É igual ao primeiro termo mais o último, que são os nossos extremos. Não quero os parzinhos? Vezes a quantidade dividido por 2. Esse carinha vai resolver toda e qualquer soma dos termos de uma progressão aritmética. Gatinhos, foi um prazer estar com você. Nos vemos na próxima aula para falar de progressão geométrica, beleza? Tranquilo? Sussa, suave, tranquilo. Boa semana, bom dia, boa noite, boa tarde. Beijo para vocês, tamo junto. É nóis! Não percam os próximos capítulos.